Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a todos que estão presentes aqui conosco e a todos que vieram até nós. Obrigado por ter vindo nos visitar neste momento de angústia, nesse momento que ficamos debilitados e não podemos fazer quase nada. Tudo aconteceu por causa de algo inevitável, pois quando é para acontecer, acontecem, porque tudo é um propósito de Deus. Todas as coisas acontecem porque Deus é quem permite. Porque lá na frente Deus sabe o que vai acontecer. Então Ele permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas. Talvez você se pergunte por que um Deus tão poderoso permitiu uma tragédia. Mas você não entende. Sabe por quê? Porque você ainda não abriu o seu coração a Deus. Você ainda não leu as Escrituras. Você precisa ouvir as palavras do Senhor. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que ali está toda a explicação para saber o porquê das coisas. Todo o propósito embaixo do céu e da terra é tudo comandado por Deus. Deus sabe todas as coisas, cada momento, cada minuto, cada segundo, o que acontece Deus sabe. Deus vê. Antes mesmo de acontecer, Ele sabe todas as coisas, porque foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos criou. A única coisa que você tem que fazer é ouvir a sua voz. E você pergunta, como posso ouvir a voz de Deus? Eu lhe respondo, a voz de Deus está na palavra dele. Simplesmente aquele livro que está escrito ali, tudo é a voz de Deus. É assim que você vai ouvi-lo, pois todos os mandamentos de Deus são para nossa proteção. Você deve escolher segui-los, pois todos os mandamentos são um propósito de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O exemplo dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos relacionam-se com o Senhor nosso Deus. E os 6 últimos mandamentos são de amor ao próximo, relacionados ao próximo. Então, se você cumprir esses 10 mandamentos à risca, claro que você não vai conseguir praticá-los, fazer tudo correto, porque você vai errar. É impossível ao homem fazer tudo certo como está nos 10 mandamentos. Mas o que importa é você tentar praticar o que nele está escrito. Pois Deus nos deu 10 mandamentos para que pudéssemos viver diretamente certos e corretos, sem fazer nenhum mal. Assim como a lei humana existe, também existe a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Ela é eterna e dura para sempre. Então você deve segui-la. Assim como nós seguimos ela, nós tentamos fazer o que ali diz, não para nos gloriar, mas para fazer somente a vontade de nosso Criador, porque Ele, hoje, agora, neste momento, Ele nos deu mais uma chance. Ele prolongou os nossos dias na terra. E aí você se pergunta, para que Ele prolongou? Ele nos prolongou para fazermos a sua obra, para falarmos do seu amor, para falarmos a verdade ao povo que não conhece a verdade. Porque muitos estão enganados em lugares errados, estão praticando coisas erradas, tudo simplesmente por não ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você precisa ir à Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a vida eterna. A vida está nela, pois a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus. Quando os apóstolos, quando os profetas escreveram a Bíblia, eles ouviram diretamente de Deus, Jeová, o nosso Criador. Então é o que eu digo, meu irmão, você precisa aceitar as Escrituras Sagradas, você precisa penetrar ao fundo e ouvir a palavra de Deus, pois é o próprio Deus falando com você. Quando você fala, lê a Bíblia,
Você vai ouvir a voz de Deus, você vai sentir Deus na sua vida, você vai entregar seu coração a Ele e Ele vai fazer todos os milagres que você necessita. É claro que você não vai pedir algo impossível que Deus queira fazer, você vai pedir algo que a vontade de Deus. Porque Deus só faz o que Ele quer. Ele faz conforme a sua vontade e não a nossa vontade. Vamos dizer, por exemplo, uma cura, um milagre. Deus só vai agir com um milagre na sua vida se houver necessidade, se houver um propósito. Aí sim você será curado. Pois se Deus quiser, Ele fará, mas se Ele não quiser, você não precisa ser curado, você não precisa estar corretamente ali sendo alguém curado para ser usado por Deus. Você pode ser um deficiente, ter problema de saúde, estar todo doente, estar enfermo numa cama, mas ser usado por Deus, porque Deus usa qualquer um e qualquer coisa, de qualquer modo. Assim como Ele fazia no tempo antigo, Ele usava os apóstolos, Ele usava os profetas. Hoje Ele pode usar você, mas Ele vai olhar é o seu coração. O que importa não é o que você aparentemente representa, mas sim o que você tem por dentro. O seu coração, a sua mente. Deus ouve, Deus sabe, Deus faz tudo por você. Se você agir conforme a sua vontade, Ele vai fazer a sua vontade em sua vida, mas peça a Ele, peça ao Espírito Santo para que atue e você possa compreender as Escrituras, para que você possa ouvir a voz de Deus. Nós hoje estamos aqui realmente porque Deus colocou anjos naquele dia, naquele lugar. Nós podemos senti-lo, tá? Nós podemos vê-lo. Anjos ali ao redor de nós, anjos estavam nos apoiando, Ele amenizou nossas dores, mas aí você se pergunta por que então houve dor se Deus estava presente com seus anjos? Houve essa dor porque é um propósito de Deus, as cicatrizes ficam, mas Deus está conosco, assim como Jesus morreu na cruz, as cicatrizes permaneceram ali, precisava, porque Deus é quem sabe todas as coisas, tudo que acontece, tudo que vai acontecer é propósito de Deus, não é sorte, não é acaso, mas sim tudo é o propósito de Deus. Ele é o Deus Criador, Ele quer pessoas que tentam ser perfeitas, Ele não quer perfeição, mas sim pessoas que tentam buscar a perfeição, que tentam fazer o que é correto, que não tiram nada de ninguém, que não roubam, que não mentem, que não fazem nada dessas coisas por querer, mas sim que erram, normal, quando erram, pedem perdão, se arrependem do seu pecado. Deus ouve, Deus sabe, Deus quer fazer você feliz. Então, meus amigos e meus irmãos, sigam as Escrituras Sagradas, pois ali está a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar das forças malignas do inferno, das forças malignas de Satanás. Todos perguntam o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a vida eterna. Você vai ter uma chance de reinar com Cristo para sempre, numa vida eterna, para todo sempre, com todos aqueles que você ama, com todos os seus queridos. Você estará para sempre numa vida boa, numa vida magnífica, numa vida exemplar, uma vida pura, uma vida doce, uma vida onde tudo é perfeito, onde as flores são coloridas, onde a terra, onde há ouro, onde há tudo de bonito, do mais belo, Deus está preparando para nós. E eu agora me despeço de vocês com a paz e o amor de nosso Senhor. Que a paz de Deus esteja convosco até o final dos tempos.